E aí, galerinha, tô aqui para falar das grandes navegações para vocês do 7º ano. Vamos bater esse papinho e entender como ocorreu todo esse processo. É uma aula curtinha, tá? Só pra gente discursar. No livro de vocês, inclusive, tem o Fernando Pessoa, um excelente poeta. Depois, quem quiserem verem os poemas dele, são muito bons, diga-se de passagem, tá? E no livro de vocês tem falando da exaltação às navegações, tá bom? Bom, vamos entender por que ocorreu esse processo de expansão de navegação primeiro, né? Bom, primeiro que a gente tem que saber, a gente está chegando numa época chamada de modernismo, né? Há um rompimento com o quê? Na Idade Média se tinha um fortalecimento muito grande da igreja, né? Uma valorização do Theo, primeiro dos cardeais e também de Deus, né? Aqui nessa Idade Moderna você tem mais um fortalecimento da figura humana, né? Tanto para a ciência quanto para as artes. Então, assim, começa a se valorizar mais o conhecimento por si só e há um afastamento das coisas da igreja. A igreja perde muito poder. Não que perca todo o poder, ela ainda tem. Ainda hoje a igreja ainda tem muito poder, mas ela perdeu muito. Ela comandava muita coisa naquela época, certo? Bom, primeiro vocês têm que saber o seguinte. Quando a gente fala de grandes navegações, houveram muitos motivos de ocorrerem, né? Mas se destacam principalmente para essas grandes navegações Portugal e Espanha. Importante a gente dizer. Primeiro você tem que saber que toda aquela região daquele mar Mediterrâneo, ele era controlado principalmente pelos árabes e pelas cidades de Gênova e Veneza. Então ali havia comércio de especiarias, por exemplo, que são temperos, que eram utilizados também para fazer o quê? Fazer tanto comida, de fato, como também cosméticos, quanto algumas outras coisas, né? Você vai ver ali noz, pimenta, por exemplo, são algumas das especiarias, além de metais também. Então aquela rota ali era controlada, né? Então, assim, seria muito mais lucrativo conseguir outra rota para chegar a outros países e fazer mercado. Então, um dos motivos de Portugal tentar também, certo? Então, assim, Portugal faz o que, na verdade? Ele vai tentar chegar à região das Índias, certo? É importante eu ressaltar isso, né? Tô olhando aqui porque eu escrevi algumas coisas que eu não quero esquecer de comentar, né? Tá, então, só para ressaltar mais uma coisa antes de eu passar à frente. Lembrando que nessa época, esses mares, eles... ninguém tinha explorado tão ao longe. Então o pessoal pensava, por exemplo, que encontrar monstros marinhos, dragões, serpentes gigantes, daí vem muito do que a gente vê em filmes, as mitologias, né? E de fato eles acreditavam nisso, para vocês terem uma ideia. Então assim, então eles vão fazer grandes navegações, tá? Visando exatamente esse lucro. E Portugal, a partir disso, ele começa a desenvolver alguns conhecimentos para isso, né? Por exemplo, Portugal desenvolve vários mapas, um sistema de mapas extremamente acurado, bom para se navegar. E a partir disso também eles melhoram a bússola. A bússola é uma invenção chinesa, mas Portugal melhora tudo isso para conseguir mercado, né? O financeiro sempre eleva o desenvolvimento, tá? Então o astrolábio também era outro maquinário utilizado também para se orientar, né? Então, a partir disso, Portugal vai fazer várias viagens na região de Ceuta, na África, em 1415. Em 1488, vai chegar no Cabo da Boa Esperança, certo? Uma viagem um tanto quanto difícil. Deixa eu até pegar o nome do local. No Cabo das Tormentas, que é chamado de Cabo da Boa Esperança, ali na região da África mais para o sul, certo? Em 1498, Vasco da Gama ele contorna toda a África, chegando finalmente às Índias, que era uma ideia, né? Então, sendo o primeiro europeu, vamos dizer, a chegar lá. Não vamos dizer descobrir, porque já tinha gente lá, né? Mas a fazer essa rota foi o primeiro. Em 1500, chegam ao Brasil. Essas são algumas das viagens importantes de Portugal, tá bom? Lembre-se que todas essas viagens são em busca de especiarias e metais. Mesmo quando eles chegam no Brasil, eles ainda fazem outras viagens. Não termina no Brasil, não.
No Brasil eles conseguiram várias coisas, como metais, por exemplo. Outra coisa também que o motivo dessa expansão também foi fortalecer o cristianismo. Sim, Portugal é uma nação extremamente cristã, então ela expandiu. Aí vocês vão ver depois jesuítas chegando, catequizando os índios e por aí vai, certo? Outra parte dos conhecimentos também de Portugal que eu esqueci de ressaltar foram, podemos dizer assim, a engenharia para os barcos. As caravelas eram barcos pequenos, mas muito velozes e interessantes, certo? Tá, uma coisa também que era um problema das navegações, porque a gente embeleza demais ela, mas é muito tempo no mar, mais de 40 dias. Então, imagina você, a deriva no mar, porque não tem vento às vezes. O barco só funcionava quando tinha vento. Então, tipo assim, você ficava lá. Ainda tinha a deficiência de vitamina. Se você não tem muita vitamina C no corpo, aí é uma coisa que o professor de ciências pode elucidar para vocês, você tem escorbuto. É uma doença que faz cair todos os dentes e você tem múltiplas hemorragias. Então você começa a sangrar, especialmente nessa região da gengiva. Aí o que acontece? Você vai morrer. Por isso que suco de laranja, suco de acerola, suco de limão são importantes, porque tem vitamina C, são ricos. Tá? Isso era um dos grandes problemas da navegação. Além de que o estresse de estar com muita gente gerava às vezes motins. Então, às vezes, capitães eram mortos ou tomado o poder do barco por outras pessoas, constantes brigas. Era muito difícil lidar com navegações, tá bom? Lá na Espanha, por outro lado, sobre o governo de Fernando e Isabel, né, rei e rainha da Espanha, o que acontece? Um cara chamado Colombo, né, Cristóvão Colombo, ele resolve provar um ponto, né? Ele queria viajar ao mundo para se provar que a Terra era redonda, né, mano? Aí o que acontece? Ele começa a sua longa viagem para chegar à região das Índias também. O que é a região das Índias? Eu não sei se eu comentei nesse vídeo. Seria basicamente a região da Ásia e um pedaço da África. Né? Aí ele vai, começa a circular, só que ele não sabia que ele ia dar de cara com a América Central. Ele chega na América Central e ele não sabia que tinha esse continente americano. Então, assim, ele é dado como o grande descobridor das Américas, certo? Bom, e no que diz respeito, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me falar a vocês. Ah, tá. Depois dessa descoberta das Américas, né, meio que houve um contrato, digamos assim, um tratado, melhor dizendo, entre Portugal e Espanha para dividir essa nova região, né? E ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas, ali em 1994, né? 93 de 94, foi feito o tratado que dividia essas terras, né? Entre Portugal e Espanha, né? Claro que isso foi com o Papa da época, né? Que fez um documento. Como eu disse a vocês, a igreja perdeu algum de seus poderes. Não quer dizer que perdeu tudo. Ela tinha mais poderes ainda do que esse, nessa época. E ainda o tem, né? Bom, galerinha, creio que eu falei praticamente tudo que eu tinha para falar para vocês. E quais são os exercícios que vocês vão fazer, né? Na próxima aula eu trago mais alguma coisa sobre grandes navegações, né? Prazer. Quero que vocês façam o 1, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 da página 108, tá bom, gente? É só isso que eu tenho para dizer a vocês e fiquem com Deus, né?